Olá, Virgem! Sejam bem-vindos ao canal Convicta. Eu sou a Ana e hoje vamos a mais uma leitura do canal para vocês, para saber como será o seu mês de maio. Essa tiragem é para Sol, Lua e Ascendente. Se você está lidando com alguém do signo de Virgem, essa leitura pode ressoar com você. Lembrando sempre que é uma leitura coletiva, é muito importante que vocês adaptem para a sua situação. Eu espero contribuir da melhor forma possível com vocês no dia de hoje, tá bom, Virgem? Tenciono que sejam todos bem. E vamos à sua leitura, vamos saber o que as cartas querem que você saiba sobre o seu mês. Vamos lá. Virgem. 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 Três de ouros. Uma rainha de copas. Nossa, tem muito amor, muita dedicação em alguma coisa que vocês estão construindo aqui. Vejo vocês emocionalmente envolvidos com o trabalho, com o projeto, com o aprendizado. Vejo vocês adquirindo novos conhecimentos, vocês interagindo com informações que está te dando uma nova dimensão a respeito de quem vocês são, do que vocês sentem, daquilo que verdadeiramente faz sentido para você. E isso está fazendo vocês conseguirem criar uma independência interna a respeito de coisas que você intui que precisa se dedicar um pouco mais. E aqui eu vejo vocês se encaminhando para alguma decisão que você entende que precisa tomar. Mas aqui tem muitos conflitos, 5 de paus. E vocês aqui na dúvida. 2 de paus. 7 de paus. É um mês de enfrentamento. É um mês que vocês vão ter que ter muita coragem, muita disposição e muita convicção interna sobre coisas que você sente que é para você. Se por algum motivo você duvidar, se por algum motivo você entrar num conflito aqui por conta de pessoas envolvidas, pode ser que vocês entram num impasse e aqui alguma coisa pode ficar impedida e tem muitos conflitos aqui no seu entorno a respeito de alguma coisa que vocês estão decidindo se dedicar. Eu não sei se é uma carreira, eu não sei se de repente vocês estão projetando uma nova profissão ou se vocês estão trabalhando aqui por alguma coisa que envolve uma causa, mas isso não favorece outras pessoas, e aqui existe muita contrariedade, vocês estão aqui no fogo cruzado de muita briga e conflitos, por conta de alguma coisa que você entende que é muito importante para você. E aqui você entra num confronto interno muito grande, mas é justamente por coisas que talvez vocês precisariam finalizar. Só que aqui eu sinto que essa finalização ela tem que ser no sentido de te dar uma visão ampliada a respeito de coisas que você entende que pode te trazer a longo prazo um resultado. Mas hoje vocês estão num enfrentamento muito grande da parte de pessoas que estão sendo contra alguma coisa que você está se propondo a construir para você. E é um mês que vocês vão ter que ter muita coragem. Vocês vão ter que saber muito bem o que vocês querem.
Vocês vão ter que se autoafirmar aqui o tempo todo, porque eu vejo uma multidão em cima de vocês, pressionando vocês a cederem alguma coisa que eu acredito que não é necessariamente o que você sente que é. Porque lá no fundo do seu íntimo, você intuiu que esse trabalho, isso que você está se dedicando, é o que de fato vai te trazer o que você busca. Só que aqui tem uma situação externa que não está favorecendo o seu desenvolvimento aqui. E isso está te afetando nas emoções, porque pode ser que você tenha um vínculo emocional com essas pessoas. E aí esse vínculo emocional está te trazendo muitos conflitos de interesses que talvez não sejam seus, mas aqui vocês gostariam que você gostaria que as pessoas entendessem o seu lado. Você gostaria que as pessoas tivessem mais consciência a respeito daquilo que elas podem estar impedindo sobre o seu crescimento, e isso tudo está te custando muita energia, uma sobrecarga aqui que pode estar afetando vocês num nível muito profundo, porque ao mesmo tempo que você quer alguma coisa num nível mais mental, digamos assim, você está sendo alimentado numa questão duvidosa sobre não virgem, não virgem, não virgem. Mas você quer alguma coisa aqui. E é um mês que vocês vão ter que se impor. E está envolvendo pessoas. E está em jogo um crescimento. Pode ser o seu crescimento profissional. E é onde eu sinto que vocês ou vão ceder, ou vocês vão lutar até o fim por aquilo que você de fato acredita. Virgem. O Mago. Virgem. O Imperador. Dez de paus. Quatro de espadas. Ai, meu Deus. Rainha de espadas. Ai, meu Deus. Esse mês, vocês vão se dar conta do que uma pessoa estava fazendo para te impedir de conseguir manifestar um novo início. Porque aqui eu tô sentindo que vocês já vêm desde um passado tentando tomar uma iniciativa diferente, vocês estão tentando mudar e vocês não conseguem fazer esse movimento por conta de uma interferência aqui externa. E essa interferência está vindo de uma pessoa muito autoritária na sua vida, que de alguma maneira ela mexe com as suas emoções, ó. Eu sinto que tem uma tentativa de te controlar aqui numa situação, e tem uma pessoa que não está jogando muito limpo com você. E esse 10 de paus é justamente a última gota de paciência, de condições de você lidar com isso. E eu entendo que vai ser um mês desgastante, porque vocês vão ter que se dar conta da realidade de uma pessoa a respeito de um fardo que você carrega há muito tempo, num sentimento de culpa. Pode ser, Virgem, que vocês estejam em conflito aqui por um medo de errar ou um medo de cometer um mesmo erro que vocês já cometeram no passado, mas tem uma pessoa que ela está fazendo um terrorismo aqui em relação a isso, e isso está injusto, isso não está legal, porque está te impedindo de tomar uma iniciativa por si. E é um mês que vocês vão ter a dimensão do que uma pessoa poderia estar fazendo aqui
para que vocês não consigam ter espaço, cabeça para pensar no que fazer ou como resolver esse conflito, porque aqui não querem que esse conflito termine. É importante que você entenda. Então você não tem o que fazer a não ser ficar em paz com a sua consciência, tentar se recuperar de alguma forma, e aqui você precisa dar um tempo para você conseguir ver e ter energia suficiente para você enfrentar essa decisão que eu sinto que você toma de uma forma muito determinada e objetiva. Mas é o seguinte, vamos lá. Eu falei para vocês que aqui vocês sofrem muito por conta de um sentimento de culpa por coisas que não deram certo. Se vocês continuarem carregando esse sentimento aqui que uma pessoa te transmite para tentar exercer um controle sobre vocês, se isso aqui não for resolvido, possivelmente vocês não vão conseguir ter um desfecho favorável diante de alguma coisa que eu sinto que vocês estão tentando manifestar aqui e não conseguem. Só que até então, me parece que vocês não estavam se dando conta disso, que isso estava acontecendo. Só que nesse mês vocês vão. E isso vai ser revelador, porque vocês vão entender que aqui alguém precisa ser enfrentado. Ou alguma situação ela precisa ser enfrentada, como de fato é, sobre uma evidência que faz vocês terem noção e faz vocês conseguirem identificar que de fato precisam fazer alguma coisa por si, para si, para vocês conseguirem criar essa independência necessária para atravessar esse conflito no sentido de você demarcar aquilo que de fato você quer, e uma decisão aqui precisa ser tomada, mas não nessas condições. Porque primeiro vocês vão ter um esclarecimento a respeito de uma pessoa na sua vida que estava exercendo um controle sobre o seu emocional. Identificando essa pessoa, eu entendo que vocês vão conseguir deixar um fardo por conta de muita briga e discussão aqui, e é onde eu sinto que vocês começam a entrar nesse processo de cura, de introspecção, para entender o que de fato você precisa fazer para que esse conflito pare de existir na sua vida, porque aqui vocês estão carregando um fardo imenso, sem necessidade, por conta de uma influência que uma pessoa está exercendo aqui sobre você. E ao mesmo tempo eu entendo que vocês estão desde um passado tentando manifestar alguma coisa aqui, que vocês se dedicam, pode ser, como eu disse, um trabalho, um projeto, um estudo, alguma coisa que está transformando a visão que vocês têm a respeito da realidade. Então, vocês estão prontos para enfrentar essa pessoa. Vocês estão prontos para fazer alguma coisa por vocês. Porque aqui vocês foram preparados para isso. Só que primeiro vocês vão identificar um problema e a raiz de um problema, para vocês saberem por que que aqui você tá com esse sentimento de culpa, por que que você sempre está se colocando numa postura de autorresponsabilização por coisas que não deu certo envolvendo pessoas. Vocês vão entender que não é mais possível seguir adiante com isso, porque senão vocês vão continuar alimentando esse caos na sua vida. Porque aqui vocês estão sendo preparados para de fato tomar uma decisão. Entende, Virgem? Só que eu sinto que aqui vocês vão enfrentar uma pessoa. E é onde essa pessoa possivelmente vai se mostrar para você a respeito de uma tentativa aqui de te manipular, para você permanecer carregando um fardo ou fazendo alguma coisa aqui que alguém quer que você faça. E é onde eu entendo que vocês vão dar um passo para trás para entender que não. Aí vocês vão entrar no enfrentamento, é onde eu vejo que vocês vão precisar de muita coragem, de muita persistência aqui para manter a sua posição até o fim. Porque se você ceder a essa pessoa, você vai acabar entrando
no mundo de lamentações aqui a longo prazo por coisas que você não conseguiu enfrentar antes. E tem um conflito aqui que existe, esse conflito não é de hoje, só que ele nunca foi visto, ele nunca foi enfrentado, porque vocês não estavam conseguindo identificar uma pessoa ou o que uma pessoa estava fazendo aqui. Só que agora, por algum motivo, vocês vão conseguir identificar isso. Isso vai fazer toda a diferença para vocês. Rainha de Copas e o Imperador. Uma Rainha de Ouros. Vocês estão lidando com uma pessoa que vocês têm uma ligação kármica. E sim, essa pessoa tem muito sentimento por você, tem muita dedicação aqui por vocês, mas essa pessoa, ela está exercendo um controle indevido sobre a sua realidade, sobre alguma coisa que você está trabalhando aqui, e isso está atrapalhando as coisas. Então, eu entendo que aqui você vai ter que lidar com essa pessoa, entendendo a realidade dela, entendendo o que ela está fazendo, mas não num sentido reativo. Porque não vai adiantar você crescer para cima dessa pessoa, tirar satisfação com essa pessoa ou dizer coisas para essa pessoa. Porque aqui ela não vai mudar. O que muda é a sua postura, que é essa daqui, ó. Eu vou criar forças para conseguir fazer paz interna, porque aqui vocês não estão conseguindo ter paz, para daí sim eu saber como é que eu vou fazer para tomar uma decisão assertiva, para não precisar abrir mão de alguma coisa aqui que eu estou construindo para mim. Então aqui eu vejo que vocês vão se preparar para fazer um movimento assertivo, e eu entendo que é uma mudança que vocês vão fazer. E essa mudança é justamente a partir de coisas aqui que você entende que não pode mais carregar. Até porque a culpa não foi sua, porque aqui eu vejo muito conflito com pessoas. Então, vocês sofreram muitas interferências aqui, principalmente em relação ao seu poder, à sua autoridade, à sua capacidade de fazer alguma coisa por vocês mesmos. Mas isso vai começar a mudar. Vocês vão entrar num processo de finalização a partir desse mês, quando vocês conseguirem identificar essa pessoa. Vocês não estavam conseguindo ver ela. Entende? Mas aqui vocês vão ter uma revelação. Qual é o bloqueio para a Virgem que precisa ser resolvido? Um 8 de espadas. Aqui, pode ser que você foi impedido ou impedida de fazer uma escolha no seu passado, ou aqui vocês foram ameaçados, porque aqui tem um tom de ameaça, tem alguma coisa que eu faço para te podar, para te impedir de ver a realidade de uma situação. Isso significa que tem uma pessoa aqui que ela ainda assim vai tentar fazer um movimento para te manipular de alguma forma, para despejar esse peso em cima de vocês, para que aqui, ó, você fique paralisado, paralisada, sem conseguir dar um passo. Se aqui vocês não se atentarem aos sinais que vocês vão receber a respeito de questões que ficam se repetindo aqui ligado a uma briga, uma discussão, um conflito. Mas o problema é que aqui vocês não querem enfrentar uma realidade a respeito de uma pessoa, mas eu sinto que esse mês vai ser impossível, porque se vocês não fizerem isso, vocês vão se sabotar aqui em alguma coisa que você está se propondo a fazer para mudar de vida. Então tudo que você fizer para sabotar o seu processo de crescimento e desenvolvimento pessoal, saiba que é uma manipulação que está sendo exercida aqui indevidamente no seu campo energético,
para te impedir de fazer um movimento por si de uma forma consciente, de uma forma realista, a respeito de coisas aqui que você se nega, que você entende que não é para você, que não tem para onde ir, mas não é. É porque aqui é um conflito que você luta e reluta para abafar ou fazer de conta que não está acontecendo, ou aqui você não quer enfrentar alguma coisa, mas esse mês eu sinto que isso não vai ser possível. Você vai ter que enfrentar. A questão é que aqui você precisa se responsabilizar por coisas que você vai ter que fazer por si. E parte disso é não ficar carregando esse fardo que estão tentando impor a você para te segurar aqui numa situação. Se vocês não conseguirem fazer esse movimento, aqui vai ficar impossível. Porque aqui vocês têm que dar um basta em alguém. Mas aqui tem que ser de uma forma sutil. Aqui não pode mais ter briga, porque eu sei que vocês não querem briga, vocês não querem discussão, vocês não querem enfrentamento, mas eu entendo que vocês têm uma decisão importante para tomar e essa decisão vai contrariar uma pessoa. Então vocês precisam estar prontos para isso, só que aqui no 8 de espadas, eu não quero lidar. E se você não quiser lidar com isso, aqui vão impor em você uma paralisia e você não vai conseguir fazer nada. E aqui eu vejo vocês anestesiados por uma imposição aqui indevida sobre o seu campo energético, para você não conseguir se mover, para você não conseguir fazer alguma coisa. Tem alguém aqui tentando te paralisar. Aí vocês não têm vontade de fazer as coisas, vocês ficam completamente sem foco, vocês não conseguem entender muito bem os seus sentimentos, o seu mental fica muito conturbado e isso pode te desfavorecer aqui, porque tem uma tentativa aqui de se impor sobre vocês. Só que você lida com essa energia quando você faz paz e quando você deixa de carregar um fardo e não escape da realidade sobre o que está acontecendo aqui com você em relação a uma situação envolvendo uma pessoa que está tentando exercer uma autoridade indevida sobre você. É alguma coisa que você vai ter que enfrentar mesmo, Virgem. Não tem como escapar. Entende? A justiça. A sua luz aqui, com essa rainha de espadas, a justiça é cega. A justiça, ela não olha ninguém. Ninguém. Ela só vai naquilo que ela entende que é certo. Só que quem tem o senso da justiça é você. Então aqui você vai ter que tomar uma postura imparcial para conseguir identificar uma pessoa, identificar um conflito que uma pessoa está te trazendo e o que essa pessoa pode estar exercendo indevidamente sobre o seu emocional. Então aqui vocês vão ter que ser cegos, vocês não podem tomar uma decisão ou fazer um movimento movido por uma emocionalidade, porque sei lá, é uma pessoa que eu tenho um vínculo, é uma pessoa muito querida da minha família, é uma pessoa... Não, aqui não tem pessoal. Aqui tem impessoal e imparcial. Se vocês permitirem que uma pessoa cresça dessa maneira para cima de você, e você não reage, continua aqui, eu não tenho que fazer... Aqui alguma coisa extrema acontece na sua vida a respeito de uma paralisia ou alguma coisa que vocês se perdem e não conseguem sair mais. E essa pessoa está te atravessando por um sentimento de culpa. Então aqui vocês vão ter que lidar com uma pessoa sobre quem de fato ela é. O que ela está fazendo aqui que pode estar atrapalhando o seu progresso, o seu caminho, porque aqui eu vejo que vocês estão sendo impedidos de seguir adiante com alguma coisa que faz todo sentido para vocês. Mas se aqui
ao identificar essa pessoa e essa situação, você continuar ali ou você fazer de conta que não está acontecendo nada, vocês não vão conseguir ter um desfecho favorável. E aqui vocês têm tudo para ter um crescimento, mas não nessas condições, porque é isso aqui que está te impedindo de ter um crescimento. E o conflito aqui, ele é meio velado, ele é quase imperceptível, porque vem do externo. No sentido, você acaba se perdendo em coisas que você tenta resolver e não consegue aqui, e aí fica difícil você identificar o que é o que. Mas por algum motivo vai acontecer alguma coisa aqui que você vai perceber muito bem. E é isso que vai fazer a diferença para o seu mês de maio, para que daí sim você consiga incorporar uma energia mais determinada, mais autossuficiente, mais justa para com você e para com as pessoas. Porque aqui você precisa fazer justiça. E essa justiça é por você, sobre coisas aqui que você está carregando de uma forma indevida, por uma codependência emocional, por um vínculo emocional que você tem aqui e você acaba se perdendo. Entende, Virgem? Vamos tirar uma última carta. De fato, eu entendo que vocês precisam incorporar esta carta da Rainha de Paus, no sentido de você fazer valer aquilo que de fato você quer, a sua vontade, com muita coragem, destemor e determinação. Porque só você pode transformar essa situação no momento em que você se permite mover-se pelo espírito, mover-se por algo maior, por um impulso maior. Se vocês conseguem incorporar essa energia inicialmente, aqui eu entendo que vocês conseguem enfrentar uma pessoa, entende? Porque vocês estão lidando possivelmente com alguém que tem o elemento fogo muito forte, só que essa pessoa te pega no emocional, então aqui vocês não têm poder para lidar, porque você não está na mesma sincronia. Então você precisa incorporar essa rainha de fogo para você conseguir tomar uma iniciativa de igual forma. Entende? Porque aqui o seu emocional está negativado e está sob o controle de alguém. Então você precisa se impor, ó. Você precisa ser mais você, ser mais autossuficiente. Entende? Então, o que eu sinto para o seu mês de maio, Virgem? Vocês vão se dar conta de um conflito que estava sendo gerado por uma pessoa que estava tentando controlar as suas emoções para impedir o seu crescimento aqui em alguma coisa muito valiosa para você. E é alguém que você tem um vínculo kármico muito forte. E essa pessoa ela pode exercer aqui de alguma maneira um controle para tentar te persuadir a permanecer anestesiado, anestesiada numa situação que você não consegue ir para frente, você não consegue ver um desfecho favorável. Ok? E aqui a sua luz é a imparcialidade. Eu não quero saber quem é quem aqui, eu só quero o que é justo para mim, o que eu considero importante para mim, e isso me basta. Por isso que aqui vocês vão ter que trabalhar no domínio emocional e na autossuficiência. E não se culpe por coisas do seu passado que não deu certo. Porque senão aqui que estímulo você vai ter para acreditar que alguma coisa é possível? Vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá? Principalmente no que vem num nível muito profundo, ligado aos seus medos, aos seus traumas, a coisas aqui que vocês não têm bem resolvidos, e aí vocês preferem entender que está tudo determinado, que vocês estão condenados, e não tem condenação nenhuma aqui. Vocês estão se condenando. Então aqui você vai ter que ser o seu juiz, a sua juíza, sobre o que você não vai mais aceitar na sua vida. Tá, Virgem? É um recado muito importante. Vamos entender uma mensagem, o que o tarot quer te revelar a respeito da sua vida emocional, afetiva e depois a sua vida material. Vamos tirar uma carta. Vida afetiva de Virgem. Vida afetiva, Virgem.
a incerteza. A aliança. Eu vejo que na sua área afetiva você carrega muitas dúvidas e muitas incertezas sobre o que pode vir a acontecer, como vai ser. Mas essas dúvidas, esse conflito que você vivencia internamente, é porque aqui vocês não estão seguros, por conta desse conflito que vocês estão vivendo aqui envolvendo uma pessoa. E aí, por conta desse fardo que vocês estão carregando e a possibilidade de vocês paralisarem aqui, vocês travam nisso aqui, ó, na incerteza. Eu não sei o que acontece, eu não sei o que vai ser, eu não sei como lidar, então eu prefiro me abster. E aqui a ideia é que você enfrente isso. E vai buscar essa outra parte sua que está quase perdida e sabotada por uma energia aqui que está tentando te controlar de alguma forma. E é por isso que vocês entram na dualidade. É por isso que só uma parte sua está respondendo, a outra não. E aqui eu entendo que é o seu emocional que não está caminhando junto. Por isso que vocês não estão conseguindo ver uma luz no fim do túnel a respeito de uma pessoa, a respeito de uma situação na sua vida. E assim, Virgem, eu vou ser bem sincera. Nessas condições, eu não vejo vocês capacitados momentaneamente para enxergar a realidade de uma situação que está te envolvendo com uma pessoa, porque aqui você está no meio de muitas dúvidas, porque isso está sendo trazido de um conflito que você está vivenciando com alguém. Então é natural que você vê dúvida em tudo, vê incerteza em tudo, porque essa é a causa raiz do conflito. Você está sem condições de agir por si mesmo, por si mesma. Por isso que aqui alguma coisa precisa ser enfrentada, para que daí sim você consiga ter clareza. Mas nessas condições, o tarô informa que não é possível. Só quando você tomar uma iniciativa diferente. Tá? Então assim, não tá positivo para vocês nesse momento tirar conclusão nenhuma, ou não tá positivo vocês tentarem entender uma situação nessas condições, enquanto você não deixar esse fardo aqui, que vocês estão carregando por conta dessa situação envolvendo essa manipulação toda. Porque se você está sendo manipulado e manipulada, não tem como você lidar com a realidade dos fatos, se aqui você não quer enfrentar isso. Então, no momento em que você decide enfrentar uma realidade, a verdade dessa realidade, é onde as coisas começam a ficar mais claras para você, porque aqui vocês não estão querendo lidar, vocês não estão querendo enxergar. Então, é muito mais fácil fazer de conta que eu não sei, que não. É porque aqui tem algo pontual na sua vida que precisa ser visto e enfrentado, como de fato é. Ok? Vamos ver mais. Vamos agora para a sua área material. E a área material para a Virgem? Uau! O Sol. A inspiração. Tem um casal aqui. Me fala desse casal. O exame. O seu jogo está me apontando que a sua vida afetiva e a sua vida material, ela está interligada. Então aqui me parece que uma decisão, quando tomada, afeta tanto a sua área afetiva quanto a sua vida prática e concreta. E eu sinto que na sua vida material existe uma pessoa que exerce uma influência benéfica sobre você, mas você vê essa situação de uma forma muito racional. Isso faz com que você entre na dúvida. Porque aqui vocês não estão conseguindo se acessar internamente. É por isso que você
precisa estar em paz, precisa voltar-se para si, para entender como de fato você se sente em relação a uma situação, uma pessoa. Porque é desse silenciamento interno que você consegue ter uma visão mais ampliada a respeito de coisas que desafiam a lógica, desafia o raciocínio lógico, porque a sua vida material está dependendo desse passo, me falando que tem uma influência benéfica da espiritualidade na sua vida concreta. Então aqui você pode estar se dedicando a uma profissão que de fato você ame muito, pode ser uma missão de vida, pode ser um propósito, pode ser coisas que vão se ampliar para pessoas, vão afetar positivamente pessoas, e tudo isso só é possível quando você se deixa tocar pelo seu espírito. Por isso que a sua chave é uma rainha de paus, porque ela é movida pelo espírito. Então, se aqui vocês não se deixarem levar pela influência espiritual na sua vida como um todo, no sentido mais amplo, vocês vão continuar na incerteza. Porque aqui vocês estão precisando confiar um pouco mais em si mesmos, confiar na vida, confiar na sua espiritualidade, confiar em alguma coisa que vocês estão fazendo, que tem tudo para dar certo. Mas aqui só dá certo se você estiver conectado, conectada com o espiritual. E esse caldo aqui de conflito, de confusão envolvendo pessoas, não está te permitindo ter alicerce interior para discernir isso. Por isso que vocês entram na dúvida e na confusão. Então aqui vocês vão ter que se reconectar com a sua espiritualidade, vocês vão ter que dar um tempo para vocês, para ver melhor o que está diante dos seus olhos e não negar a realidade dos fatos. Porque é lidando com a realidade, com a verdade, que você vai conseguir despertar alguma coisa incrível que vai fazer com que vocês consigam se manter por muito tempo. Porque aí sim você vai ver uma razão maior para fazer alguma coisa que você quer muito. E aqui pode ser uma pessoa que é um parceiro, uma parceira de trabalho, uma pessoa que você vai ter alguma ligação que vai envolver o espiritual também, mas para isso você vai ter que confiar. E parte dessa confiança é você lidar com esse conflito, que vai aparecer inevitavelmente, mas é uma maneira do universo trabalhar para que você se desprenda de coisas que não acrescentam mais na sua vida, porque você mudou. Você não é mais o mesmo, não é mais a mesma virgem. E esse conflito está aí para te pressionar positivamente, para que você assuma quem de fato você é. E eu entendo que isso vai trazer um resultado poderoso a longo prazo para vocês. Então vocês precisam fazer alguma coisa por si mesmos aqui. Certo, Virgem? É a sua mensagem. Uau! Vamos ver um direcionamento do espiritual. O que vocês precisam saber aqui agora? O avarento. A voz interior. Eles estão me contando que vocês estão impossibilitados de se escutar ou de ouvir a sua intuição, porque aqui eu estou entendendo que vocês estão com medo de manifestar novamente uma perda que vocês já podem ter tido no passado. E a briga que você tem aqui com pessoas é por conta de valores, é por conta de dinheiro, é por uma estabilidade. Então eu entendo que aqui vocês vão ter que se desapegar de alguma coisa. E é algo que você aprendeu que é valioso para você, por isso veio o aprendizado aqui. É algo que você entende que é importante para você, mas
não necessariamente vocês estão se escutando. Por isso que é um mês de você fazer silêncio. É um mês de você enfrentar os seus medos. Porque aqui vocês precisam fazer paz para entender qual é o melhor caminho para lidar com essa situação. Mas aqui, se você se negar, ou se você nega o espiritual e as mensagens do espiritual, pode ser que vocês continuem aprisionados nesse ciclo aqui, ó, que está envolvendo um karma que você tem com uma pessoa. E você queima esse karma quando você enfrenta a realidade. Mas eu sinto que aqui vocês vão. E quando vocês se proporem a fazer isso, as portas vão se abrir para você. Porque você olhou, você viu, e é isso que importa. Pro espiritual, é isso que vai fazer com que você consiga verdadeiramente estar alinhado com aquilo que você quer. Que é o que deve te bastar. Pode ter certeza disso. É um mês de desapego, Virgem. E vocês vão entrar nesse ciclo maravilhoso de desprendimento, de verdade principalmente sobre quem você é. Isso aqui vai fazer uma diferença imensa para vocês, vai fazer vocês verem uma situação aqui de uma forma completamente diferente, com muito mais clareza e certeza, porque você se decidiu. Você não ficou em cima do muro aqui. E é isso que eu entendo que o espiritual está movendo para ver se vocês conseguem sair do lugar nesse sentido. Certo, Virgem? Essa é a sua leitura. E eu espero que eu possa ter ajudado da melhor forma possível. Desejo tudo de bom para vocês. E a gente se vê. Até!